O cérebro humano nos possibilita uma série de condições que não é possível para mais nenhum ser vivo. E um desses fenômenos é a capacidade de acreditar. Hoje nós vamos falar sobre cérebro e religião. O nosso convidado muito especial é o pastor Joquismar Mendes e nós estamos entrando agora em Conexão Neural. Nessa época de fim de ano, época de profundas reflexões, preparação para as festas natalinas e de Réveillon, a gente sempre vai ficando mais reflexivo e é muito importante considerar as questões espirituais. Então a gente vai contando nesse episódio do Conexão Neural com a honra de receber o pastor Joquismar Mendes, líder espiritual, que vai conversar com a gente sobre o cérebro e a religião. Pastor, muito obrigado pela sua presença. Um prazer, Jucá. Prazer muito grande estar aqui. Eu sei que o senhor assiste o Conexão Neural, já andou vendo outros episódios. Com certeza. E eu acho que uma das nossas principais missões aqui é lutar contra esse mito de que a ciência e a religião são antagônicas. Não se combinam. Isso, que seriam, que não poderiam se misturar. Eu lembro agora do filósofo Karl Popper, grande filósofo da ciência, quando ele dizia que ciência é tudo aquilo que pode ser negado. Por exemplo, a mecânica de Newton depois foi negada pela mecânica quântica. E a religião não pode. Eu não posso chegar a negar Deus, eu não tenho nem base científica para isso. Aliás, eu considero como uma atitude bastante anticientífica eu negar a existência de um plano superior, porque eu não tenho elementos para isso. Como é que o senhor vê essa relação da ciência com a religião? Então, assim como ministro cristão, eu sou também da área científica, eu sou engenheiro civil de formação e, claro, desde jovem interessado. Você falou de Newton aí, isso para mim não é novidade nenhuma. E o que aconteceu depois disso, com as experiências de antes, tá? E a física quântica, tudo, né? Mudando. E, claro, eu fui um jovem cristão, entrei na universidade, já tinha experiências com Deus. E, claro, a faculdade, né, a universidade é um teste, né, para um jovem cristão. Mas, graças a Deus, eu consegui me manter em pé. Isso devido ao meu cérebro, já que estamos falando de cérebro, ter guardado as palavras que meu pai e minha mãe me ensinaram, certo? Então, desde logo cedo, eu fui criado na igreja presbiteriana e a Bíblia, a palavra de Deus, sempre foi objeto de leitura diária na minha casa. Então, tinha uma coisa chamada culto doméstico. Sim. Onde pelo menos um salmo era lido ali e tal, e o meu pai e a minha mãe nos ensinavam a orar. Claro que no início a gente não tem muita experiência, né, na adolescência e tal, mas depois, por conta dessa base, por conta do nosso cérebro guardar as informações, então eu não entendo, né, eu não sou o doutor na neurociência, o doutor é você, mas eu acho que tem um lugar que fica depositado, né? Tudo que a gente aprende ali deve ser no córtex frontal, sei lá, em algum lugar aí, nesse lugar aí. E, inclusive, Paulo fala assim, guarda o bom depósito, né? O apóstolo Paulo falou isso aí, guarda o bom depósito. Isso aí é o seguinte, você tem que pegar a palavra de Deus, inclusive, né, estamos falando aqui para pais também. Isso é muito importante, porque a criação de filhos hoje isso se tornou uma coisa muito difícil e sem controle, né? Já na adolescência ou até na infância, as crianças já têm acesso a dispositivos eletrônicos onde eles vão guardar coisas que talvez não sejam boas. Verdade, o abuso de tela já foi assunto, inclusive, já, no episódio nosso aqui. Então, o que a Bíblia ensina, através do apóstolo Paulo, ensinando a Timóteo, que era um jovem, cooperador dele, é que ele deveria guardar o bom depósito.
Então, eu guardei esse bom depósito. Então, na minha vida acadêmica e depois também na minha vida profissional, eu fui um engenheiro de obras de grande porte, rodovias, barragens, aeroportos, termoelétricas, e eu viajei muito e eu tive que morar, inclusive, longe da minha família, Sim. com pessoas com hábitos e atitudes não muito respeitáveis, para falar bem delicadamente. E, graças a Deus, esse bom depósito que ficou lá no meu córtex cerebral, ele me ajudou muito. Então tá aí mais um assunto em comum com a neurociência e a religião, que é a família. Né? A família me parece que é uma base importante da prática religiosa. Sem dúvida. E a família, o núcleo familiar, é uma vantagem evolutiva primordial. Sim. Então, estar em núcleo familiar ao longo da evolução da espécie foi vantajoso. Quem está em família está mais protegido. E, ao mesmo tempo, estando em família, isso ativa a via cerebral da gratificação e do prazer. É verdade. Por falar em família, eu tive desde cedo o privilégio de acompanhar o papel do pastor Joquismar, tanto como homem de Deus, como esse poder intelectual que ele tem. Já tinha ouvido ele falar várias vezes, porque eu posso falar, é o pai de uma irmã que eu escolhi. Não posso falar que é uma irmã que eu não tive, porque eu tenho uma irmã muito amada, beijo para Ana Cleide, mas é uma irmã a mais que eu escolhi. Então eu tive o privilégio desde cedo de acompanhar essa potência, tanto intelectual como de fé, que é o pastor Joquismar. Que coisa bonita. Agora, o senhor como líder, inclusive de uma comunidade que se congrega, eu acho que há vários assuntos, além desse, que a neurociência compartilha com a religião. E um que tem chamado muito a atenção no meio médico, ultimamente, é a questão da saúde mental. As pessoas estão muito mais ansiosas do que no passado. Verdade. E a ansiedade, às vezes, vem associada com depressão, com desconforto mesmo, Sim. do ponto de vista mental. Como é que o senhor enfrenta isso no dia a dia como líder religioso? Então, foi bom você tocar nesse assunto, porque lá na nossa comunidade é um projeto que nós temos para 2024, é um serviço específico de atendimento a pessoas, a situações especiais. Nós estamos chamando assim situações especiais, porque você sabe que são várias vertentes aí. Tá? Então, nós estamos com esse projeto, já fizemos algumas reuniões, e agora nós vamos tentar viabilizar. Porque apesar da gente ter todo esse cuidado com a membresia, cuidado espiritual, nós sabemos que essa questão não está desligada do cérebro humano. Sim. Então, não adianta tratar só a coisa do ponto de vista espiritual. Apesar de que o lado espiritual, o lado de você crer, de acreditar, o lado de você ter uma divindade para adorar, você sabe disso, isso tem o seu lugar no cérebro humano. Sim. Através de experiências de laboratório, né? Tem um cara aí, não sei se é o Persinger, é esse o nome? Não sei se você conhece, fez umas experiências aí e ele constatou, através de meditação, transcendental, a atividade cerebral, quando as pessoas estavam orando, cantando, vamos dizer assim, adorando a Deus. Então, isso em laboratório foi comprovado a atividade cerebral. A questão é que essa atividade cerebral, que eu não entendo muito, não deve estar bem na área da emoção. Talvez não esteja lá no límbico, no sistema límbico, mas em outro lugar. Elas trabalham em conjunto. Trabalham em conjunto, mas são áreas separadas. Então, o problema hoje da sociedade é no límbico, né? Sim. Eu entendo que a questão de ansiedade, depressão, né? Ou seja, as emoções, está nessa área do cérebro, né? De acordo com vocês aí, o cérebro é trino, né?
tem o cérebro reptiliano, tem o sistema límbico, tem o neocórtex, Isso. né? Tô Tá afiado. entendido, né? Pois é. Então, e é interessante essa questão do trino, porque o número 3 na Bíblia é um número interessante. Ok. Deus é 3, é Pai, Filho e Espírito. A gente aprendeu na escola que o homem tinha cabeça, tronco e membros. E o homem, ele é composto também de 3 partes: corpo, alma, psicológico e espírito. Então, alma, veja como está tão relacionado com essa ciência, a neurociência. Porque o cérebro está no corpo. A alma, que é o lado das emoções, da mente, do lógico e da decisão, da vontade, está na psique. E o espírito do homem está lá dentro da alma do homem, num lugar que eu não sei onde é. Mas, como eu já te falei, tem experiências de laboratório que mostram que algum lugar do cérebro entra em agitação quando você está exercitando o seu espírito. Então, aí você tem essas... Tudo é 3, né? Então, é corpo, alma e espírito, e o cérebro é 3. É o reptiliano, o sistema límbico e o neocórtex. Pronto. Interessante, não é não? Mas tem muito mais coisa que é 3. São 3 partes do tronco cerebral, são 3 artérias que irrigam a fossa posterior. Se a gente for atrás, tem muita coisa. Tem muito 3. Agora, um outro tema em comum para essas duas áreas. Eu, como médico, e especialmente médico de uma faixa etária tão sensível, que são as crianças, né? E a Juliana, sua filha, é uma grande parceira de missão. Sim. Lá no hospital mais querido do nosso estado, que é o Hospital Infantil Albert Sabin. A gente percebe muito que as pessoas, as famílias, no momento da doença, no momento do perigo, do desafio, do sofrimento, em muitos casos elas experimentam uma ligação maior com o plano superior, Sim. com o divino. O senhor percebe isso também? Ah, com certeza, com certeza. A gente tem experiência, né, de cuidar das pessoas na nossa comunidade e até constatamos isso, né, que experiências de sofrimento, né, elevaram o nível espiritual das pessoas. Então você consegue subir de patamar através de uma crise, de um sofrimento, no caso aqui que nós estamos tratando é o lado da medicina, né, da saúde. Então, com certeza, as pessoas... não vou dizer 100%, porque pode ser que tenha alguém que desça aí uns degraus nessa hora. Mas quando você é alimentado, né, e consegue fazer aquele depósito que eu falei, quando tem pessoas perto que estão ali ajudando, cooperando, geralmente essas pessoas passam por essas crises e conseguem elevar um pouco o nível de experiência, né? E no sentido inverso, eu posso falar também que o estado emocional, e aí entra tristeza, alegria, medo, interfere na percepção do divino, de como a pessoa apreende a experiência espiritual? Com certeza, com certeza. Na verdade, a ansiedade, ela atrapalha até essa relação. É por isso que a Bíblia diz que a gente deve lançar sobre ele, sobre Deus, toda a nossa ansiedade. Eu sei que isso não é fácil, nem eu mesmo consigo 100%, mas se a gente conseguir jogar para cima aquilo que está nos perturbando e nos deixando ansioso, isso melhora a nossa relação. Eu gosto sempre de usar uma figura, né, até da minha área de construção. Você tem um operário no chão jogando tijolo, um operário que está no primeiro piso, que tem que jogar para o que está no segundo piso. Então, o que está no primeiro piso, ele precisa receber o que vem de baixo e jogar para cima logo. Senão já vem outro, e daqui a pouco, se ele não consegue jogar para cima, ele está com 10 tijolos na mão e ele vai cair. Tem uma passagem que diz: não andais preocupado por qualquer coisa.
Jesus falou, né, para nós não andarmos ansiosos por coisa alguma, porque o Pai Celeste cuida das aves do céu, o Pai Celeste cuida do lírio no campo, nem Salomão se vestiu como o lírio do campo, e eles nem têm a capacidade que nós temos, né, de inteligência e tudo mais, e nenhum cabelo da nossa cabeça cai sem a permissão do Pai Celeste. Então, essa questão da ansiedade, na verdade, isso que nós falamos são duas porções da Bíblia. Uma foi Jesus que falou e outra foi Paulo que falou, né? O lançando sobre ele toda a vossa ansiedade é de Paulo. Então, lembra da história do tijolo aí. Sim. Então, recebe, joga para cima. Joga para cima. E Jesus falou que a gente não deve andar ansioso de coisa alguma, quanto a comer, beber, vestir e tudo mais. Puxa vida. Porque isso aí vai atrapalhar a relação com o divino, né? Sim. Com Deus. Neurociência, muito antes de existir, a própria palavra neurociência já estava até na palavra, né? Tá na Bíblia. Que coisa interessante. Agora, eu sei também que o senhor já viajou muito e já esteve em várias partes do mundo nesse trabalho, inclusive missionário. Sim. O senhor percebe diferenças, segundo as culturas, de relação com a prática religiosa? A gente consegue detectar isso aí. Por exemplo, esse é o objeto até da nossa investigação. Nós, nordestinos, somos mais alegres, né? Então dizem que é por causa do sol, que o sol dá mais, produz vitamina D ali, dá mais coisa. Até mesmo no Brasil, viajando pelo Brasil, você consegue diferença em termos de satisfação das pessoas e de relação legal com Deus entre os nordestinos e os sulistas. Olha aí. Entende? Por conta da cultura e dessa situação de frieza emocional. Eu morei na Irlanda, então, frio, chuva, vento, aquele rolo todo, tem um dia de verão por ano. Então, a gente nota claramente pessoas muito depressivas, não é? Famílias destruídas, muita bebida, né? Na Irlanda, você encontra jovens jogados no chão. São 7 dias por semana de pubs abertos toda noite. E essas pessoas, eu creio, elas estão caindo nessa situação por elas não terem essa relação e esse lado mais aberto do emocional. E isso tem a ver com o divino. Ela procura uma satisfação interior, não acha, e vai lá para o vinho, vai para a droga e tudo mais. E parece que realmente você tem razão. De acordo com a cultura, com o clima, isso faz diferença, né? Agora, nesse sentido de construir uma vivência dentro da igreja, me parece que um fator muito importante é a memória. Sim. Porque você vai construindo experiências e, queira ou não, as leituras, a participação, a congregação, você precisa ir acumulando informação e conhecimento. Com certeza. Na neurociência, a gente sabe que a memória tem critérios. O cérebro usa critérios para saber o que vai ficar como memória de longo prazo ou o que vai embora Vai descartar como memória de curto prazo. E um dos critérios mais importantes é a emoção. Aquilo que me emociona, o cérebro interpreta, isso aqui é importante, então eu vou guardar. O senhor chega a usar isso como pregador para mobilizar uma audiência para que aquela mensagem fique como conhecimento duradouro? Eu tenho 2 pontos a analisar isso aí. Primeiro, eu fui criado na igreja desde cedo e eu era da escola dominical. A escola dominical, né, pelo menos na igreja presbiteriana, era uma escolinha para ensinar a Bíblia. E o ensino deles era através de contação de histórias. E naquele tempo, eu estou falando de 50 e tantos, 60 anos atrás, sei lá. 60 anos, que eu tenho 69, antes dos 9 eu já estava lá. Hoje em dia está na moda com outro nome, storytelling.
né? História. Bota um nome ali em inglês e fica na moda. Tem um flanelógrafo lá, umas figurinhas do Davi, do gigante Golias, e o Davi jogando aquela pedrinha, derrubando o gigante, e aquilo ali mexia com o nosso emocional. E a história do Davi nunca saiu da minha cabeça. E outras histórias. E a leitura da Bíblia também traz emoção quando você lê as histórias da Bíblia. Quando alguém conta para as crianças, daí voltando à questão familiar, a importância dessa educação cristã. Eu não estou falando aqui de religião, tá? Eu estou falando de Bíblia, que é uma coisa, vamos dizer, geral, genérica. A Bíblia não é propriedade de nenhuma religião. A Bíblia é a palavra de Deus que foi dada para o homem. E muitos usam inadequadamente, criando religiões inadequadas. Mas se você pega a Bíblia e ensina isso para a criança, conta histórias, usa, né, o método que você achar melhor, então com certeza aquilo ali vai gerar um bom depósito. E isso, para mim, hoje, é de uma ajuda tremenda, porque ao preparar um tema, preparar uma ministração, então eu consigo puxar da memória muita coisa que está depositado lá. Então, isso sem dúvida nenhuma. Então eu creio que uma pessoa que começou a vida cristã já adulto e que entrou nessa linha, ela deve ter muito mais dificuldade Sim. do que eu que tive esse lado emocional de criança. Você sabe que, né, na infância ali, a emoção vai registrar com muito mais firmeza, né, as verdades da palavra de Deus, a verdade da Bíblia, porque a fé, ela vem pelo ouvir. Certo? A fé, diz a Bíblia, vem pelo ouvir. Então veja como é importante essa questão. E eu volto a falar na questão da família. É bom que nós estamos focando nisso aí, que é a necessidade hoje da nossa sociedade. A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Então, quando você fala para uma criança, primeiro entra no corpo, através do ouvido. E aí você sabe muito mais do que eu como é que isso chega lá em alguma parte do cérebro e vai para alguma coisa da razão, da memória, e junto com a emoção se registra lá isso em algum lugar. E se o homem usa o que ele recebeu, o que ele ouviu, o que ele considerou, e ele crê nisso, isso vai para uma parte que eu não sei onde é que fica lá no cérebro, que chama-se espírito humano. Pronto. E é uma relação meio difícil, porque é uma coisa de um sopro divino que tem dentro do homem. Não é material, é imaterial, mas ao mesmo tempo, como falei, experiências de laboratório mostram que essa relação imaterial com Deus, ela tem atividade cerebral. Sim. E quando o senhor fala que é mais fácil para a criança assimilar, o conceito que me vem é a neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de se adaptar a novas situações, inclusive a novos conhecimentos. E a gente sabe que a neuroplasticidade na criança é muito mais ativa. Sim, sim. Então ela é ali muito mais apta a receber os conhecimentos e a reter. Agora, um dos impulsos, a gente pode falar até biológicos mais fortes, que o cérebro manifesta é a preservação da vida. E é por isso que o ser humano é tão resistente a pensar, a considerar a terminalidade da vida. E a religião, como é que lida com isso? Você está falando a vida no sentido sentido da existência. da sua história e final da história terrena. Tá. Não, no sentido... Ou da sobrevivência. Da sobrevivência, no sentido da vida de cada um. Tá. Engraçado que parece que essa questão de sobrevivência é do cérebro reptiliano, não é? Envolve todos os instintos de preservação. Então, o réptil, ele é o símbolo do cérebro mais primata, vamos dizer assim, né? Mais primitivo, vamos usar essa palavra, mais primitivo. E ele só sabe mesmo buscar comida para comer e se livrar dos perigos. Basicamente isso, né? A sobrevivência. Se livrar
das ameaças dos predadores e arranjar alguma comida por aí. Então, é tudo que eu entendo que está lá no cérebro do réptil. E isso é uma coisa que está dentro de nós também. Sim. São instintos de sobrevivência, né? É por isso que Jesus falou para a gente não ficar ansioso, porque a ansiedade tem a ver com a nossa sobrevivência e isso está ligado ao cérebro reptiliano. Então, essa é uma coisa muito primitiva. Ou seja, essa coisa ela deve ser colocada em segundo plano, nesse sentido, e acreditar que Deus vai cuidar da gente. Com respeito à terminalidade da vida, a Bíblia também diz que Deus pôs a eternidade no coração do homem. Opa. Então, coração na Bíblia é um termo que não tem nada a ver com o que a gente conhece hoje, tá? Então, se presumia na cultura dos tempos bíblicos que todos esses sentimentos que nós temos e tal estavam no coração, né? Que aí vem do grego cardia, do latim cor, né? E do hebraico acho que é leb, tá? Então, se colocar tudo isso que a gente entende hoje que é do cérebro, se colocar no coração. Então, quando se fala coração na Bíblia, hoje traduz-se como o cérebro e aquele lugar onde estão todas essas coisas que a gente está falando. Mente, raciocínio, lógica, emoção, vontade, instinto de sobrevivência, tudo isso está no coração. Então, até Jesus falou também que o nosso coração não deve estar sobrecarregado com essas coisas. Porque você pode ser pego de surpresa e com muita carga pesada. Lembra da história do tijolo? Sim. Né? Então, entenda-se que aí está o nosso cérebro. Tá certo? Mas a questão da eternidade. Deus pôs a eternidade no coração do homem. Então, por aí, se hoje a gente entende coração como esse centro nosso chamado cérebro, então, em algum lugar aí está a eternidade. Puxa vida. E isso vai, o nome está dizendo, né? Vai para sempre. Isso que nós temos hoje chamado corpo, que é só uma carcaça, uma estrutura física, material, para carregar algo mais importante, o seu verdadeiro eu, que é a sua alma, mente, emoção e vontade, bem resumido, tá certo? E cuja coisa mais profunda, mais no íntimo dessa alma tem o espírito humano, que é onde está a eternidade do homem. Olha aí. Felipe, anota aí. A eternidade está no espírito e há poucos segundos ele falou também que a eternidade está no nosso cérebro, então olha esse paralelo do espírito humano com o cérebro. Eu estou falando essas coisas pela primeira vez, tá? Opa. Em nenhuma mensagem da minha vida eu falei isso nesses termos. Estou falando porque eu estou aqui diante de um grande neurocirurgião. Imagina, mas acadêmico da área, tá certo? Imagina. Mas pelo que eu já li, claro que é uma coisa que a gente não... É uma terminologia que a gente não usa no meio da comunidade cristã. Colocar isso tudo como no cérebro humano. Mas, com certeza, não tem como a gente correr dessa realidade, porque aqui só tem o músculo... O músculo bombeando. Bombeando. Agora, por falar na comunidade e na sua ação perante a comunidade, tem um elemento de neurociência que hoje em dia é um desafio no processo de aprendizagem nas escolas, e eu acho que também deve ser um desafio no meio da comunidade religiosa, que é a atenção, sobretudo a manutenção da atenção. Na atualidade, a gente tem esse aparelho aqui, que a gente ainda insiste em chamar de telefone celular, embora o que a gente menos faça sejam ligações telefônicas com ele, né? Exatamente. Ele não é mais um telefone, ele é um computador de bolso. E a gente tem acesso a quaisquer e todas as informações do mundo disponíveis a todo momento. Então ele desvia a nossa atenção, seja no convívio com as pessoas, no processo de aprendizagem, no estudo. E o senhor vê também uma ameaça
a experiência religiosa, a experiência espiritual Sim. dos fiéis por conta do desvio da atenção. Com certeza, isso hoje é o maior destruidor da nossa atenção, vamos dizer assim, o maior destruidor do nosso tempo. Você começa hoje, eles descobriram que os vídeos curtos te seguram. Eu não sei bem como você colocaria isso dentro do ponto na neurociência, mas é um fato que estão usando esses recursos para atrair você, para segurar a sua atenção. Nada disso é assim, ao acaso. Não. A gente sabe que a via cerebral da gratificação, do prazer, é aquela que libera dopamina em uma determinada região chamada estriado ventral, ela pede mais. Então, na hora que eu vou vendo os videozinhos lá, isso aí são pequenos socos de dopamina que eu vou dando na região específica do cérebro. E aí, eventualmente, na hora de prestar atenção, na hora, por exemplo, que o líder religioso está falando, eu posso ser desviado aqui para o que está passando no meu celular. Isso é um grande desafio. Eu diria que não só nessa hora, mas mesmo no seu dia a dia, você deveria gastar mais tempo com outras coisas. Então, o apóstolo Paulo fala que tudo que é, até anotei aqui em Filipenses 4:8, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável e de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então tem uma listinha boa que ele fez aqui, tá certo? Tanta coisa superficial consegue chamar a nossa atenção hoje. Ele também falou lá em Colossenses que nós devemos colocar a nossa mente, ou pensar, nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Isso não significa que você não vai deixar de fazer sua cirurgia, de estudar sua neurociência, nada disso. Mas é uma questão de prioridade. Qual é a minha prioridade? Por exemplo, eu tenho um hábito. Eu levanto de manhã, a primeira coisa que eu faço é meditar, orar e ler a Bíblia. Pode ser que um dia ou outro eu tenha que sair correndo, não sei o quê, mas o meu hábito, normalmente, tá, é levantar, orar, sento na cama, eu vou orar e ler a palavra de Deus. Então também nós temos alguns livros de devocionais que ajudam a gente a entrar na palavra de Deus também. Então, assim, normalmente a primeira hora do dia, os primeiros 30 minutos, eu costumo fazer isso, antes de qualquer coisa. Quando você faz isso, e aí não sei se você pode explicar do lado da ciência, ao amanhecer, ao começar o dia, isso tem muito a ver com o desenrolar do teu dia. É verdade. E aí está envolvida de novo a neuroplasticidade, que é a adaptação a novas situações, mas quando eu exercito um hábito, né? Quando eu exercito uma ação ao ponto de ela se tornar rotineira, o meu cérebro se acostuma e passa a fazer as próximas vezes com mais facilidade. E uma coisa que o senhor falou importante, no começo do dia, aquilo que a gente julga mais importante fazer no começo do dia. No começo do dia eu ainda não estou fadigado, o cérebro está descansado da restauração do sono, e aí eu consigo fazer aquilo que eu julgar prioritário de uma maneira mais fácil, né? O sono é um elemento restaurador e reparador. Já foi demonstrado pela neurociência que diversas toxinas são lavadas, são limpas do nosso cérebro durante o sono. Então, aquilo que eu julgar prioridade é vantagem, sim, fazer de manhã. Agora, eu queria falar mais um pouquinho sobre isso, porque uma grande maioria das pessoas hoje, o que elas fazem assim que acorda é pegar o celular. É verdade. É para ver o WhatsApp, ver notícias, é para ver Instagram, é para ver os vídeos, TikTok. O momento nobre do o cérebro. momento nobre da manhã. Isso todos nós somos tentados a isso. Até eu sou tentado. E eu tenho que me disciplinar com isso. Até porque é ele que desperta a gente. Não com conteúdos assim tão levianos, vamos dizer assim. Mesmo eu tenho muitos grupos da igreja, pedidos de oração, notícias e tal. Eu também tenho uma relação com o Brasil, com o mundo, com outras pessoas. E dá aquela ansiedade de você amanhecer o dia
Porque a Europa já está 5 horas na frente, Sim. a África também, a gente tem uma certa relação com o pessoal. Então, o que é que está acontecendo ali? Nós somos tentados a isso. Então, há uma... E isso eu atribuo a uma questão do cérebro reptiliano, com toda a sua maldade que está lá, Instinto e reflexo. instinto e reflexo, para te desviar, tirar a tua atenção do principal, que é buscar a Deus. Interessantíssima essa reflexão. Agora, aqui no canal, Felipe já viu várias vezes, a gente não foge de polêmica. E eu vou querer saber a opinião do senhor sobre um assunto que me interessa muito do ponto de vista neurocientífico, que é o início da vida. Porque tem muita gente que diz que a vida começa no momento em que eu consigo detectar ondas cerebrais. E isso é uma parte importante da neurociência, porque será que a gente é capaz de detectar essas ondas com a tecnologia médica que a gente tem hoje? Então, será que esse argumento vai servir para definir determinadas questões éticas que são tão discutidas? E do ponto de vista da religião, quando é que começa a vida? Olha, a Bíblia, como eu te falei no início, não é um livro científico. A Bíblia não está nem aí para mostrar nenhuma comprovação científica, mas ela não entra em contradição com a ciência. Eu vou tentar explicar isso para ti a partir do cenário da relação do homem com Deus primeiro. Por exemplo, estou te falando que tem um espírito humano dentro do homem. Imagina que isso é um óvulo. E a palavra de Deus diz que quando a semente divina entra nesse óvulo, o homem nasce de novo. Gera-se uma nova criatura espiritual dentro de um corpo material. Inclusive a palavra semente, que está nesse versículo, é a palavra de sêmen, que é esperma no grego. Tem outra palavrinha também que eu não lembro agora, mas a palavra esperma, não leva mal não, mas o esperma divino entra no óvulo humano e gera um novo ser. E isso nesse ato. Fazendo um paralelo, eu creio que na hora que o espermatozoide entra no óvulo, consegue aquela chegada lá final, Concepção. ali, concepção, é a vida que está chegando. Certo. Independente, ali claro que não tem cérebro ainda, né? Isso é um campo que mobiliza a religião, a ciência, a neurociência em específico, a bioética. Então, acho que existe ainda muito para ser discutido nessa área. É verdade. Pastor, a gente está chegando aí perto da época natalina, no momento dessa gravação. Obviamente, a tecnologia permite que essa nossa conversa fique gravada nos meios aí, nas redes sociais e obviamente as pessoas podem nos assistir em qualquer época do ano, mas nós estamos gravando próxima época natalina. E aí muitas coisas entram nesse período que é tão reflexivo, né? A gente fica pensando em como o ano se desenrolou. E uma coisa que eu acho que o nosso cérebro precisa aprender a fazer mais é exercitar aquilo que se define como o perdão, não é? Sim. O ressentimento, até a etimologia dessa palavra, né? É ressentir. É ficar ali remoendo, eventualmente, determinadas situações que magoaram a gente, vivendo a mesma situação e, às vezes, se intoxicando. Isso faz mal ao cérebro. E do ponto de vista da espiritualidade, também é uma coisa importante, perdão? Com certeza, né? E foi isso que Jesus ensinou. Pedro chegou e falou: quantas vezes devo perdoar? O senhor é sete vezes? O senhor falou: não, é 70 vezes 7. Claro que 7, 70 aí são números figurativos. Então, na Bíblia, 7 é um número completo. Os 7 dias da semana, né? Então, olhando o princípio de Gênesis, a completação é 7. O 12 também é um número importante, mas aí é fora dessa conversa aqui.
Olha o que Então, tem de 12 na neurociência para pois começar os 12 nervos cranianos. pois é. 7 e 12 é muito importante. É só um parênteses. Apocalipse começa com 7 igrejas e terminam com uma Nova Jerusalém, que é 12 por 12, 144 mil estádios. Tá? É objeto da nossa conversa depois da nossa gravação aqui. Mas Jesus falou que não era só 7, era 70 vezes 7. Então isso é muito significativo. Você, por toda a sua vida, você tem que estar perdoando. Não perdoar, você está dentro de um cárcere mental. Você é preso, você carrega com você toda a situação, você carrega com você os seus inimigos, e quando você perdoa, você deixa eles para lá, deixa os problemas, tira o peso, tira o inimigo, tira tudo e segue sua vida e feliz da vida. Então não é sem razão que a palavra de Deus é enfática nessa questão do perdão. Mais um ponto que a neurociência e a religião estão concordando, deixando muito claro que essa nossa conversa não está buscando misturar os dois assuntos, antes que alguém comece a criticar nesse sentido. O que a gente está vendo é que a gente concorda em muita coisa e os campos estão longe de serem antagônicos. Um outro ponto que eu acho que o mundo está precisando muito, e que aí os líderes religiosos eu acho que têm uma responsabilidade muito grande, que é a questão da tolerância. Saber que podem existir opiniões diferentes da minha, até crenças diferentes da minha, e que eu não posso tratar quem pensa diferente de mim como um inimigo por princípio. Sim. E talvez a superficialidade das redes sociais, a facilidade com que a gente lança opiniões, com que recebe opiniões muitas vezes superficiais, tenha aguçado o fato de que a gente tem refletido pouco e lançado muito julgamento, muita opinião. Eu publiquei recentemente um artigo no jornal O Povo que fala exatamente sobre isso. O título é Afetos e Narrativas. A gente está refletindo pouco e se guiando muito por afetos e narrativas fáceis para lançar as nossas opiniões. Como é que o senhor vê a importância da tolerância para a convivência entre as pessoas no mundo de hoje? Então, mais uma vez, voltando aí para a Bíblia e para Paulo, que é o grande escritor do Novo Testamento, né, o grande apóstolo Paulo, em Romanos 14 ele fala que nós devemos acolher a todos. É uma palavra de acolhimento. Por quê? Havia na igreja lá problemas de comer, naquela época tinha carne sacrificada a ídolos. E aquela carne era vendida depois no mercado, então tinha um problema aí religioso. Você devia comer ou não comer aquela carne? Então se gerava um conflito. E alguns cristãos achavam que sim, outros achavam que não. E a questão das opiniões. Polêmica. Então Paulo falou, olha, vocês devem acolher a todos, porque o que importa é a sua consciência. Se você comprou a carne no mercado e aí você nem sabe que aquilo foi então não foi informado para o teu cérebro que aquilo foi de um ídolo, isso nada importa, que aquela carne é a mesma, tá? Então você não vai rejeitar o seu irmão porque ele come carne, ou o outro só come legume, alguma coisa desse tipo assim. Um só comia legume, outro só comia carne. Hoje a internet está cheia dessas coisas. Sim. Também. Paulo falou, olha, o que come e o que não come estão fazendo isso para Deus. Ou seja, a partir dessas discordâncias pode surgir até desavenças mais sérias, né? Sim. Você vê briga, você vê desunião. Isso é importantíssimo. Agora, mais um elemento que é importante para o cérebro e eu acho que na sua atividade também. O ambiente que a gente está aqui é uma biblioteca. Sim. E a leitura, ela é muito estimulante para o cérebro. Sim. A atividade intelectual, inclusive, já foi demonstrada como algo que evita ou pelo menos adia os quadros demenciais. A leitura também é importante na progressão aí do exercício espiritual e religioso? Com certeza, né? Em Deuteronômio, Deus estava dando leis ali para o Moisés, que ia conduzindo o povo. Ele falou que ele devia inculcar nos filhos a palavra de Deus.
Então, naquela época, a Torá, né? Quer dizer, nem tinha a Torá, estava se formando a Torá, mas a palavra era oral, através do Moisés. Mas o Moisés escreveu a Torá. E a partir daí, os filhos, os pais deveriam fazer com que os filhos lessem aquilo ali. Então, eu estive em Jerusalém em 2018 e eu fiquei impressionado, né? Como, eu acho que era no túmulo do Davi, do rei Davi, há uma sala de leitura. Então, eles fazem fila, né, para sentarem ali, como se fosse uma biblioteca com a Torá, e lá, isso é uma ordenação divina, que os filhos deveriam ler a Bíblia. E quando Deus foi ordenar a constituição de um rei, no dia que vocês quiserem ter um rei, primeira coisa que um rei tem que fazer é um traslado da lei, ele tem que escrever. Olha aí, uma tese de doutorado. O rei tinha que escrever a lei e ler a lei todo dia. Então, leitura, meu irmão, é fundamental. Aí não tem como correr disso aí. O senhor falou, me deu até um aperto aqui no coração, porque, por coincidência, em 2018, também estive em Jerusalém e hoje em dia está tão difícil a situação naquela região, né? Talvez justamente porque fale o que a gente tinha acabado de falar da tolerância. O que me chama muito a atenção... Eu poderia só acrescentar, já que a gente falou de Israel, de Jerusalém, o povo judeu é um dos povos mais antigos e que sobreviveram a todos os milênios. Qual o segredo deles? A família. Essa base familiar. Quando Deus criou o homem, Deus deu uma responsabilidade para o homem de dominar sobre a terra. Inclusive sobre os répteis. Depois você liga isso com o cérebro reptiliano. Está tudo ligado. O nosso cérebro mais evoluído tem que dominar sobre o cérebro mais Exatamente. O cara aqui nesse livro fala, né, o Raul, que graças a Deus nós temos o neocórtex e o sistema límbico que pega o reptiliano, fica aí, fica na tua, peraí, né? O problema dos marginais, por exemplo, é que o cérebro reptiliano ele tomou a posição de líder, ele controla a razão e a emoção. E o marginal não está nem aí para se mata, se não mata, rouba. E tudo. É assunto para a gente discutir depois. Eu quero voltar à questão de que Deus criou o homem um casal, uma família. E dessa família nasceria toda a humanidade. Tá? Então, o berço familiar é importante. Na cultura judaica, isso é importantíssimo. Quando eles saíram do Egito, depois de 430 anos de coisas, eles reuniram nas casas as famílias para comer um cordeiro pascal, pegar o sangue, colocar nas potes e livrar aquela casa da morte dos primogênitos. Então, como que você consegue sobreviver à morte? Vamos dizer assim. Sobrevivendo através do ambiente familiar. Até hoje, a cultura hebraica tem esse ambiente, né? A hora da comida, a hora da refeição é um ambiente muito sagrado e tudo mais. Eles, inclusive, agradecem por tudo. Vai tomar um copo d'água, agradece, vai aí dá uma colherada, agradece e tudo mais. É por isso, Juca, que os hebreus, que hoje são representados pela nação de Israel, sobreviveram ao Império Egípcio, Babilônico, Medo-Persa, Grego e Romano e a Hitler. Puxa vida. Base familiar. Base bíblica. Além de tudo, família faz bem ao cérebro, né? Isso a gente sabe. Uma coisa que me chama muita atenção na vivência religiosa é a convivência não só em família, mas também em comunidade. Com certeza. Existe essa palavra chamada congregar, né? Congregação. Do nosso lado de cá, da neurociência, a gente sabe que estar no meio de outras pessoas, estar convivendo, também ativa o circuito de satisfação do cérebro. O cérebro é um órgão absolutamente social. Sim. Então, eu pergunto, do lado da religião, faz diferença, por exemplo, se eu fizer a opção, não, vou exercer a minha fé, mas sozinho aqui no meu canto, ou dentro da comunidade? Não funciona. Não funciona. Na prática e na Bíblia
está dito o seguinte: não deixem de se congregar. Está explícito, não é interpretação. E quando vocês reunirem, o que é que vocês vão fazer? Façam isso, 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 isso. Os primeiros cristãos, eles eram perseguidos pelo Império Romano, e eles conseguiram depois, até mesmo, sobrepujar o Império Romano. Tá certo? E vencer. Por quê? Por causa da unidade deles em pequenas comunidades. União. Então você tem Deus, você tem o seu cérebro e tem os outros cérebros. Juntando tudo isso aí, meu irmão, essa congregação bem relacionada, ela vence tudo. Tá? Realmente é um assunto importantíssimo isso aí. Por isso que é importante congregar, é importante você se reunir, seja lá com que grupo for, desde... Claro, aí eu vou puxar o peixe para minha sardinha, desde que seja de acordo com a Bíblia. Eu sou um cristão e a minha base é a Bíblia. E isso é importantíssimo. A gente teve, pastor Joaquim Ismael, o privilégio de conversar aqui de vários assuntos que são fronteira e, ao mesmo tempo, são compartilhados entre a neurociência e a religião, respeitando as opiniões, respeitando todas as crenças, nesse espírito aí que vai tomando esse nosso mês de dezembro, já caminhando para o Natal. Agradeço demais sua participação. Juliana, obrigado por ter emprestado seu pai para essa conversa tão boa. E eu vou pedindo então que o senhor deixe a sua mensagem final, que não vai deixar de ser uma mensagem de Natal para a audiência do nosso canal. Eu estou muito feliz também, agradeci demais, a nossa conversa correu tão rápido, né, que a gente nem percebeu, o tempo voou, e eu me sinto muito honrado também em estar aqui com você, participando do seu canal aqui. A mensagem do Natal, né, que nós poderíamos deixar. O Natal é, em princípio, para se lembrar a encarnação do Filho de Deus. O fato mais importante do universo, até hoje. Deus era Deus criador e um dia o sêmen divino entrou no óvulo de Maria. Isso eu acho que a neurociência não vai conseguir explicar nunca. Mas isso foi muito bom para nós, porque nós estávamos caídos no nosso cérebro reptiliano, com muitas maldades, agressividades, violência, e esse ser divino, esse ente divino gerado no ventre de Maria e condicionado a 9 meses de gestação, 12 anos de adolescência, de infância e adolescência, juventude e maturidade, ele foi um homem igual a nós. E é importante que a gente lembre disso, que Natal não é só presentes, árvore de Natal, cartão de Natal, festa, a ceia do Natal. Parece que se esqueceu o principal nessa sociedade moderna. Aliás, lá na Europa, eu que morei lá, não se fala mais em Jesus no Natal. O Pai Noel é muito mais importante e aparece mais do que o próprio Jesus. Mas lembrando que Natal é nascimento do homem-Deus. E esse homem-Deus, ele tinha uma mente, uma emoção e uma vontade. E ele veio para dentro de nós para fortalecer a nossa mente, a nossa emoção e a nossa vontade. E fazer de nós uma nova criatura. Essa é a mensagem que eu digo, que eu deixo, reflexão do Natal. É com essa mensagem muito inspiradora que a gente vai encerrando essa nossa conversa e eu marco já o encontro com você na semana que vem, de novo, porque nós vamos entrar em conexão neural.